A segunda temporada de Pacificador chegou com a promessa de aprofundar a jornada de Christopher Smith e, em grande parte, cumpriu sua missão com bastante maestria. Aclamada pela crítica, a temporada abriu com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes, sendo elogiada pela mistura calculada de coração, loucura e ressonância emocional que consolidou a série como um dos pilares desse novo DCU. Diante de tal aclamação, as expectativas eram muito grandes, mas ao longo do caminho alguns erros foram sendo cometidos e nós pontuamos eles aqui. E o 8º episódio ele tinha a missão de encerrar com uma chave de ouro uma série que, na minha opinião, tinha muito mais altos do que baixos, embora os baixos fossem muito grandes. O episódio abdica da sua responsabilidade como final de temporada para servir como um manual de instruções para os próximos capítulos do DCU, deixando a sensação de que a verdadeira conclusão da jornada de Chris ocorreu um episódio antes, no episódio 7. Essa análise, a gente vai argumentar aqui que o episódio final falha na sua função primária ao sacrificar a integridade narrativa da série em prol das exigências de um universo cinematográfico em expansão, em franco crescimento e em espera de atendimento por expectativas. A decepção do público que percebeu o episódio como um retrocesso cômico e uma mera preparação para projetos futuros não é infundada. Ela é o sintoma direto de tensão fundamental entre televisão seriada focada em personagens e a necessidade logística de uma franquia multimídia. É um momento de que as ambições do universo canibalizam explicitamente a necessidade da série, transformando o que devia ser o clímax em um comercial estendido. Vamos comentar isso depois da vinheta, vamos lá. Salve, meus nerds, bem-vindos ao Migrante Nerd. Deixa o seu like porque no final você vai acabar se esquecendo. Se você quiser já ajudar o Migrante Nerd, você pode clicar no link no comentário fixado, também tem na descrição do vídeo, que vai te jogar para uma aba da Amazon. Lá você vai fazer as suas compras normais, aquelas que você já queria fazer e vai contribuir com o canal. Uma pequena parte do seu pagamento, que não aumenta por conta disso, vai vir para mim e ajudar na continuidade desse trabalho, beleza? Pra gente entender a falha estrutural do 8º episódio, é imperativo reconhecer que o clímax emocional e temático da temporada ocorreu no capítulo anterior, semana passada. O 7º episódio, como Keith na noite, foi o verdadeiro final para o arco do Christopher Smith. Foi nesse episódio que a narrativa atingiu seu ápice dramático, mudando o tom da temporada para algo mais pesado, sombrio e preparando o terreno para uma conclusão que, ironicamente, nunca vai chegar à sua plenitude. O ponto central desse clímax deslocado foi a morte brutal e chocante do Aug Smith na Terra X. Ao confrontar uma versão do seu pai que não era um supremacista branco, um homem que, apesar de viver em um regime fascista, tentava fazer o bem, Chris foi forçado a encarar o legado do seu próprio pai e o trauma que definiu a sua vida. A dor genuína de Chris ao lamentar a perda desse bom Aug proporciona a catarse que o assassinato do seu pai na primeira temporada não conseguiu oferecer. Aquele ato foi físico, esse luto foi a resolução interna. O episódio 7 concluiu a jornada emocional do personagem ao forçá-lo a confrontar não o monstro que seu pai era, mas o homem que ele poderia ter sido. Nós comentamos sobre isso a análise inteira aqui. E essa escolha de roteiro, embora poderosa no contexto do 7º episódio, deixou o 8º sem um centro emocional. Estava muito claro que o 8º seria uma coisa meio estranha. O conflito principal no final, que seria a luta contra o irmão Keith, é uma ameaça externa e multiversal. Embora seja seu irmão e de outra dimensão, o confronto não carrega o mesmo peso do trauma fundamental que assombrou Chris por 2 temporadas. A história emocional da temporada, portanto, terminou de fato no episódio 7. Não sobrou nada pro 8º. O que restou para Full Nelson foi a resolução mecânica da trama, um epílogo para o arco do personagem e, mais proeminentemente, um prólogo para o arco da franquia. Esse vácuo estrutural é a principal fonte de sensação anticlimática e insatisfatória do final. Chave Nelson opera menos como uma história autônoma e mais como um roteiro detalhado para o futuro do DCU, servindo de ponte direta para o filme Homem do Amanhã e os conflitos multiversais mais amplos. O próprio James Gunn confirmou que as decisões tomadas no final, o status de Chris e as novas alianças governamentais são peças fundamentais para o que está por vir. E a evidência mais clara dessa função é a solidificação da parceria do Rick Flag Sr. com o Lex Luthor. Após a aparição de Luthor no 6º episódio, o final apresenta seus principais operadores, Otisberg e Harperson, trabalhando diretamente com a equipe de Flag, tornando a aliança absolutamente explícita. Essa colaboração não é um mero detalhe, é o motor da trama. O objetivo da exploração dos portais dimensionais é revelado: encontrar um planeta que possa servir de prisão para meta-humanos. Uma iniciativa batizada de Projeto Salvação. Isso não apenas se alinha perfeitamente com a ideologia de Luthor, mas também ecoa diretamente o arco de quadrinhos de Salvation Run, Planetas dos Condenados, sugerindo um futuro onde os vilões são exilados em um mundo hostil, potencialmente ligado às forças de Darkseid em Apocalipse. A conexão não para por aí. O episódio estabelece uma ligação direta com os eventos de Superman. A equipe descobre uma dimensão
com um buraco negro idêntico ao visto no clímax do filme, que Luthor, em uma nota para Flag, considera promissor. Isso transforma o final de Pacificador em uma leitura obrigatória para compreender futuras tramas cinematográficas. Eu confesso que eu não gosto disso. Até mesmo o vilão da temporada, que é o Keith, é recontextualizado. A sua ameaça é menos sobre um confronto final com Chris, mas sobre estabelecer a origem do supervilão para o DCU, uma peça a ser usada numa história futura. Esse episódio marca uma mudança de estratégia na filosofia de construção do mundo do DCU. Em vez de usar cenas pós-créditos e participações especiais sutis para tecer conexões, a DC optou por embutir um piloto de lançamento de franquia no final de uma das suas séries mais estabelecidas. A trama principal do episódio, as maquinações de luta de Flag, não é um teaser, é um enredo central. Essa abordagem garante uma coesão sem precedentes no universo, mas o faz a custo da integridade da história individual, sugerindo que o público deve consumir todo o conteúdo para entender qualquer parte dele, uma estratégia que pode gerar tanto engajamento profundo quanto esgotamento, e eu honestamente voto mais no esgotamento. Com a carga emocional da temporada já descarregada no episódio anterior, Chave Nelson tenta preencher o vazio com comédia, mas o resultado é uma regressão chocante, meu irmão. O episódio abandona a mistura sofisticada de humor e patos desenvolvida ao longo da temporada e retorna a um estilo mais cru, que lembra um dos momentos mais criticados do início da temporada. As piadas, em sua maioria de cunho sexual, não são apenas vulgares, mas totalmente dissonantes, que geram um constrangimento negativo que mina o desenvolvimento do personagem. Essa abordagem ecoa as críticas feitas à estreia da segunda temporada, que também foi apontada pelo seu humor adolescente, bobeira envolvendo nádegas do protagonista e uma cena de orgia considerada absolutamente gratuita. O final retorna a essa mesma fórmula, com um humor que se baseia em choque e no uso excessivo de palavrões, em vez de emergir organicamente do personagem ou da situação. Após a tragédia genuína e a profundidade emocional do luto do Chris no 7º episódio, o pivô abrupto para as piadas juvenis parece desrespeitoso com a jornada que o público acabou de testemunhar. Essa regressão, porém, pode não ter sido um erro criativo, mas uma escolha funcional, ligada ao propósito do episódio como um prólogo. As piadas grosseiras servem como uma ferramenta para esse reset. Contudo, para uma audiência que acompanhou 7 episódios de crescimento, essa redefinição parece artificial e inválida a jornada de tudo. O constrangimento vem de assistir a série desmantelar ativamente o seu próprio desenvolvimento em nome de uma mecânica de franquia. E ao priorizar sua função como plataforma de lançamento para o DCU, o episódio falha em fornecer conclusões satisfatórias para sua própria linha narrativa. Em última análise, o 8º episódio de segunda temporada do Pacificador é um paradoxo. Como peça de televisão, é um fracasso. Falha em entregar uma conclusão satisfatória, trai o tom emocional construído ao longo da temporada e subutiliza seu elenco talentoso. No entanto, como peça de estratégia corporativa, é um sucesso. O episódio cumpre com eficiência sua missão de construir uma ponte robusta para a próxima fase do DCU. O próprio James Gunn afirmou que o final faria mais que dar uma palhinha do futuro do DCU e que seus eventos são funcionais. O episódio é útil, mas a utilidade não é sinônimo de qualidade. Ele sacrifica a resolução da temporada e a consistência tonal e a sofisticação narrativa em nome da preparação de outras propriedades. O episódio ele acaba sendo muito importante para o DCU como um todo, mas para a série em si, ele é absolutamente dispensável. Você pode parar de assistir no 7º, que a jornada do Pacificador não vai se acrescentar em nada. E a notícia de que não há planos para uma 3ª temporada coloca o final da 2ª temporada algo literalmente descartável. Eu falo literalmente mesmo, eu não quero fazer spoilers aqui. Eu sou o Nerd, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like e seu comentário. Decepcionante esse final de temporada, eu gostei muito. Eu ainda vou fazer um vídeo comentando da temporada como um todo, o que eu acho que pode acontecer pro futuro da DC depois de Pacificador temporada 2. Mas pra mim é muito claro que a temporada começa muito mal, tem um pico e depois ela cai de novo, talvez pro mesmo nível, quiçá até mais abaixo. Eu não esperava muito desse episódio, porque estava muito na cara que o 7º tinha terminado a conversa do Pacificador, mas eu ainda saí decepcionado quando eu terminei de ver ontem. Se você quiser ajudar o canal, nós temos aqui o QR Code lá embaixo, nós temos também o link da Amazon para você fazer a sua compra e ajudar o canal, beleza? Espero você no próximo vídeo, forte abraço!